O formulário pede 3 comprovantes de endereço, não é só um utility bill. E se acontecer o seguinte, a pessoa chegou recentemente aqui e não tem toda essa documentação? O que eu recomendo é... Fala galera, estamos aqui para mais um vídeo do quadro Batendo a Real. E no vídeo de hoje a gente vai falar sobre o Stamp 4, que é o visto de residência aqui na Irlanda. E para falar desse assunto a gente trouxe de novo o Eduardo. O Eduardo ele acabou de ter uma experiência aí para tirar o Stamp 4. E já começa falando pra gente, Eduardo, do que se trata o Stamp 4? O Stamp 4, ele tem várias formas de se conseguir, inclusive uma é de trabalho, que a gente não deve entrar nesse método hoje. Mas ele é um visto de residência de longa permanência. Uhum. Você tem um visto de residência por 5 anos na Irlanda. E quem tem direito a tirar o Stamp 4? O Stamp 4 você tem que ter, geralmente é com algum tipo de familiaridade com o europeu. Então se você for casado, filhos, dependentes, não precisa ser exatamente casado, pode ser união estável também. Se tiver mais de 2 anos, né? Mais de 2 anos, se você morar com a pessoa no Brasil, se você tiver como provar isso, também conta. E para cada uma dessas situações tem um formulário a se preencher, Sim. né? Existe, geralmente um site, e o site explica direitinho qual é o formulário. O meu caso foi especificamente, eu já era casado, e eu apliquei 2 vezes. Uma foi para mim, e uma foi para um dependente nosso, que é o João, e a gente aplicou para ele quando ele chegou. Para ele, a gente pegou a guarda dele, então a gente tem a guarda dele, e esse é o documento de referência, né? Isso vale dependente financeiro. Então, muitas pessoas perguntam, e a gente tem até um grupo no Facebook de Stamp 4 e de quem é italiano, cidadania, e a pergunta é, posso trazer minha mãe? Se ela for uma dependente financeira e você conseguir provar isso, sim, pode. Ah, legal. Sim. Você tem que pagar por esse processo ou você só paga o cartãozinho? Você não paga nem o processo, nem o cartão. Nem o cartão? Você não paga nada. Você paga só a postagem dos documentos, porque você também não precisa nem ir no escritório para entregar os documentos. Você manda pelo correio? Você manda pelo correio. Então, tem 2 formas de você aplicar. A primeira é por trabalho e a segunda por recursos próprios. Eu fiz por trabalho. Então, minha esposa trabalha e ela trabalhava numa nursing home na época. Então, os documentos que eles requerem, comprovante de endereços, e eu vou entrar direto no comprovante de endereço depois, mas é um pouquinho mais complexo do que um simples utility bill. Você precisa do formulário, você preenche o formulário, payslip, os últimos 3 payslip dela, porque ela está trabalhando, cópia dos passaportes colorido, todas as páginas. Todas as páginas. Então, a verdade, eu fui até num escritório no centro no Innis não, o que eles ajudam a gente, como chama? De Citizen Information. Sim. Eu fui no Citizen Information, fiz toda a impressão, cobraram baratinho, mas você precisa de todos colorido, todas as páginas. E a certidão de casamento? Aí depende do caso. Então, como eu sou casado, sim, o do João foi a guarda dele, a documentação judicial no Brasil traduzida da guarda dele. E precisa ser juramentada a tradução? Ela precisa ser juramentada. Sim. Então tem que ser uma tradução juramentada, mas ela não precisa ser apostilada. Vocês fizeram aqui mesmo as traduções? Não, a do João foi aqui, porque nós já estávamos aqui quando isso aconteceu. E a minha, a gente já trouxe traduzido na certidão de casamento. E não pode ser o cartãozinho ou a certidão, tem que ser a certidão de inteiro teor. Você tem que pedir no cartório, certidão de inteiro teor. Ela é um pouquinho maior, ela é uma folha só. Então é uma folha de tradução, é bem simples. E você vai tirar cópia de estudo, coloca no envelopinho, manda tem o endereço até no próprio formulário, aí você manda. Vou voltar agora na questão do endereço, por quê? O formulário pede 3 comprovantes de endereço, não é só um utility bill. Então ele pede o PRTB, que é o contrato de moradia, né? Exatamente.
Ele pede o Utility Bill e ele pede uma carta do Landlord. Então eles pedem 3, eles não pedem, não é só um. E se acontecer o seguinte, a pessoa chegou recentemente aqui e não tem toda essa documentação? O que eu recomendo pegue pelo menos um, você vai precisar de pelo menos um. Porque se você não mandar um desse, ele não vai te dar o provisório. Então você precisa de um comprovante de endereço, pelo menos, para mandar. Então, pega tudo. Se tiver faltando alguma coisa, um exemplo, payslip. Eu não acabei de chegar, acabou de arrumar um emprego, eu não tenho os payslip. Manda o que você tem, manda um payslip ou não manda nenhum. O que você não mandar, você vai preencher uma carta explicando o motivo. Isso você pode fazer. E depois que você tiver, é obrigatório, depois que você tiver, você anexa e manda. Eu falo depois que você tiver porque eles pedem os 3. Mas o caso do João, eu não mandei os 3. Por quê? Ele não está no PRTB, ele não precisa, ele é menor de idade. Então, aí eles vão aceitar. Então, eles são bem relaxados nesse sentido, mas tudo precisa ter um justificativo. Então, por eu não ter mandado esse documento, eu explico. Ele é menor de idade. A mesma coisa do Utility Bill. Tá? Eu falei, não tem nenhum Utility Bill no nome dele. Mas eu mandei o nosso. Então eu falei, olha, ele mora com a gente, aqui está o nosso. Então você pode justificar a falta de algum documento. E temporal também. Olha, não tenho ainda, vou ter depois. Então você explica que não tem ainda, mas você vai mandar depois. Então quando você mandar a primeira leva de documentos, vai voltar uma carta com o seu número de aplicação. Toda vez que você precisar mandar mais um documento, se eles pedirem, ou se porque estava faltando, você coloca o número de aplicação no próximo envelope e eles juntam isso. Legal. Uma das dicas que eu dou pega o que você tem e não espere para mandar tudo. Já mande. Porque já starta o processo. Já starta o processo e eles provavelmente já vão te dar o provisório. E como que funciona essa questão do Stamp for provisório? O Stamp for provisório eles vão olhar essa documentação, parece legal, parece bacana, eles emitem uma carta falando, seu provisório está aprovado. Você vai lá no escritório de imigração para fazer o cartãozinho, que não cobra. Só que esse provisório vale por 8 meses, é escrito que é provisório, e você já pode trabalhar com provisório. Então você já pode fazer tudo que você precisar, viajar, ir, voltar, sem problema nenhum. Existe uma restrição que eu conheço, e pode ser que mudem. Você com o provisório não pode ir na fila de europeu na imigração. Você tem que ir na de brasileiro. Então... É de todos os passaportes. Já não quero. Não serve. Não serve. E depois que eles vão começar a analisar o seu processo. Se eles virarem e falarem, eu quero mais um documento, quero foto de vocês, depende do processo, depende da situação. O meu eles não pediram nada, mas nós já éramos casados há 3 anos, então isso influenciou. Agora, se você é casado muito recentemente, ou tá faltando algum documento, eles podem mandar uma carta, e é tudo por carta. Eles vão te mandar uma carta e falar, eu preciso desse documento. Ou tá faltando isso. Ou pega um atualizado, porque às vezes o Utility Bill é muito antigo, alguma coisa assim. Então é bem tranquilo nesse sentido. E eles vão ter 1 ano para analisar esse processo. Então você está com o seu visto enquanto eles analisam o processo. Eles não te bloqueiam. E quando que chegou o seu definitivo? Em quanto tempo? Então, eu cheguei em março, mandei os documentos em abril, junho eu ganhei o provisório, em dezembro minha carta do permanente saiu. Mas depende muito de demanda que eles têm. Então eu vejo muita gente falando, nossa, o meu provisório está vencendo e o permanente não saiu. Primeiro, não desespere, você não vai ser expulso da Irlanda por causa disso. Você pode ser que nesse intervalo você não possa viajar, mas se você estiver empregado, você vai continuar empregado, isso não é problema. É um processo bem simples, você não precisa ficar em lugar nenhum, você faz tudo isso por carta. Não gasta dinheiro. Não gasta dinheiro. E a única problema comparado é que eu tive um hiato de trabalho de 3 meses. Eu não poderia trabalhar enquanto eu não pegasse o provisório. Então, assim, mesmo que eu aplicasse para uma vaga, o recruiter ia retornar e falava, eu não posso nem começar seu processo enquanto você não tiver o visto. Isso pode acontecer com muita gente, né? Por exemplo, de vir e aí começar a dar entrada e ainda não pegar o provisório e achar que já pode trabalhar. Na verdade, não. Na verdade, não pode. Uma das coisas que você tem que fazer também, quando você entrar no aeroporto, você tem que falar que você veio para aplicar para o Stamp for.
que ele vai pregar no seu carimbo, do seu passaporte, que você tem 3 meses e que você vai aplicar para o Stamp For. Porque uma das coisas que eles vão conferir é esse carimbo na Xerox do passaporte para ver se você entrou corretinho. No caso, vamos supor, se ela entrar como turismo e entrar aí como vai estar turismo, diferente, casou, fez alguma coisa, tem tem casos que você tem que sair e voltar. Eu já vi isso acontecer, tem casos que você tem que sair e voltar. Outra questão que é bom citar é que a imigração ela dá muito trabalho, eles dão muito trabalho para quem casa por procuração. Então, se você casou por procuração, provavelmente eles vão te negar e você tem que entrar na justiça para conseguir. Você consegue, mas você tem que entrar na justiça. Eu já vi muita gente fazendo e parece que não é necessário. Vem com um parceiro europeu, vai dar entrada no Stamp For, aí ele vem como intercambista, porque o processo vai demorar e não sei o que, e ele não vai ficar um tempo ilegal e acaba vindo. A única coisa que eu falo é o seguinte: primeiro, vamos por exemplo, eu e minha esposa, a gente entrou. Mesmo que em 3 meses eu não aplique, eu estando com ela na Irlanda, eu nunca estou ilegal. Então, eu não posso viajar. A segunda questão é, 3 meses é tempo demais para você dar entrada e mandar os documentos. Sim. Realmente, em 3 meses você não vai ter todos os documentos, mas já vai ter iniciado e já vai ter iniciado. Outra coisa que você pode fazer, se em 3 meses você não deu conta, você pode ir lá no escritório e pedir a extensão, eles vão te dar a extensão do seu visto. Caso você precise viajar. Sim. Então eles fazem essa extensão um pouquinho mais. Você fala, eu estou esperando tal documento, ou qualquer coisa, eles vão te dar a extensão. Eu, particularmente, recomendo 1 mês, pega tudo que você tem e manda. E depois você vai adicionando os documentos que estão faltando. E manter sempre esse contato, qualquer coisa que você precise. Eles respondem por e-mail, você tem um e-mail que você pode perguntar. Legal, achava que é a sua carta, porque tudo é sua carta. Depois que você recebeu o código da aplicação, você pode começar a conversar por e-mail e tirar as dúvidas. Maravilhoso. Eu amei saber de todas essas dicas. E muito obrigada, Eduardo. Mais uma vez, ter tirado um monte de dúvidas aí. Precisando. Agora a galera já vai te mandar um monte de mensagem. De novo, mandem as mensagens. Deixa nos comentários aqui embaixo, porque o Eduardo respondeu todo mundo no último vídeo. Respondeu tudo. Curte muito esse vídeo, valorizem novamente a vinda do Eduardo aqui no nosso canal. Se inscreve no canal e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau! Até a próxima.